Está no ar mais um episódio da Europa na Veia, o seu podcast sobre o futebol do velho continente. Eu sou Nathalie Lopes e irei apresentar as principais notícias com a melhor equipe de repórteres. Então, continua na escuta e bora ouvir as novidades. Nesta última semana, Real Madrid e Porto foram declarados campeões de seus campeonatos nacionais. Além disso, Jorge Jesus decidiu voltar para o Benfica. Segue então as principais notícias das ligas do velho continente. 37ª e 38ª rodada da La Liga aconteceram na mesma semana. Os jogos da penúltima rodada aconteceram na quinta, dia 16. O Mallorca recebeu o Granada e perdeu por 2-1 e se complicou na classificação do campeonato. O Real Madrid foi campeão em cima do Villarreal por 2-1, com 2 gols de Benzema. O clube foi campeão e conquistou o 34º título espanhol. O Real Sociedad e Sevilha empataram em 0-0. Valência ganhou por 1-0 do Espanhol e rebaixou o adversário, enquanto o Valência ficou no meio da tabela da competição. O Getafe perdeu de 2-0 para o Atlético de Madrid e perdeu a oportunidade de encostar na vaga da La Liga, enquanto o Atlético garantiu o terceiro lugar. O Barcelona recebeu no Camp Nou o Osasuna e perdeu por 2-1, e viu o clube rival Real Madrid ser campeão espanhol, e a crise só aumentou dentro do Barça. O Betis perdeu por 2-1 para o Alavés. O Betis encostou na zona de rebaixamento, enquanto o Alavés conseguiu uma grande vitória na fuga do rebaixamento. O Celta perdeu por Levante 3-2 e ficou próximo da zona de rebaixamento para a segunda divisão. O Atlético de Bilbao recebeu o Leganés em casa e perdeu por 2-0. O Leganés começou uma reação para escapar da zona de rebaixamento, uma vitória fora de casa. A última rodada aconteceu no domingo. O primeiro jogo foi entre Alavés e Barcelona. O Alavés recebeu o Barcelona e perdeu por 5-0, com grande atuação de Lionel Messi, que marcou 2 vezes e deu assistência para o gol de Ansu Fati. Assim, o argentino fechou o campeonato com 25 gols e 21 assistências. O Villarreal ganhou o Eibar por 4-0. O Sevilha venceu o Valência por 1-0. O Leganés empatou em 2-2 com o Real Madrid. O Leganés interrompeu uma sequência de vitórias da equipe do Real, mas mesmo assim foi rebaixado. Se vencesse, escaparia da zona de rebaixamento. O Atlético de Madrid empatou em 1-1 com o Real Sociedad. Os colchoneiros se classificaram para a Champions, enquanto o Real Sociedad conseguiu a vaga na Liga Europa. A classificação final ficou com o Real Madrid campeão com 87 pontos, seguido do Barcelona com 82, terceiro lugar Atlético de Madrid com 70 pontos e Sevilha em quarto lugar com 70 pontos. Esses são os clubes que representarão a Espanha na próxima Liga dos Campeões. Em quinto lugar, Villarreal. Em sexto, Real Sociedad com 56, Villarreal com 60 pontos. Em sexto, Real Sociedad com 56 e em sétimo, Granada com 56. Esses são os clubes que representarão a Espanha na Liga Europa. E quem foi rebaixado foi o Leganés com 36 pontos, o Mallorca com 33 e o Espanhol com 25. Eu sou Nicolas Rodrigues, com informações da La Liga para a Europa na Veia. Faltando apenas uma rodada para o fim da Liga NOS, finalmente conhecemos o seu vencedor. Após os resultados da 32ª rodada, o Porto se consagrou campeão da competição pela 29ª vez em sua história. Nesse interim, os Dragões fizeram o clássico da rodada contra o Sporting e venceram por 2-0, com gols de Danilo e Marega. Com o resultado, o time azul e branco não consegue ser alcançado pelo rival Benfica. Os encarnados, por sua vez, fizeram sua parte, com o resultado de 2-0 contra o Vitória de Guimarães. Em outros jogos, o Famalicão venceu o Vitória de Setúbal por 2-1. O Portimonense triunfou sobre o Boa Vista pelo mesmo placar e Rio Ave e Braga empataram com Marítimo e Belenenses respectivamente. Nesse sábado 18, também tivemos o início da 33ª rodada da competição. Assim, Rio Ave e Famalicão empataram com Santa Clara e Boa Vista, com ambos os jogos terminando em 2-2. O Portimonense perdeu para o Paços de Ferreira por 2-1, enquanto o Braga foi surpreendido pelo Tondela e foi derrotado por 1-0. A rodada continua com o Porto recebendo o Moreirense, o Sporting, o Vitória de Setúbal e Benfica visitando o Aves. Assim, os Dragões chegaram aos 79 pontos, seguido pelo Benfica com 71. Sporting com 59, Braga 57 e Famalicão 53 fecham o G5 da competição. Pela parte de baixo da tabela, o Portimonense finalmente conseguiu sair da zona de rebaixamento. Porém, possui os mesmos 30 pontos do Vitória de Setúbal, time que ficou com a 17ª colocação. Nesta semana que passou, o Benfica deu fim à procura por um novo treinador e se acertou com Jorge Jesus para a próxima temporada. Após conquistar quase tudo no comando do Flamengo, o treinador promete colocar os encarnados novamente no topo de Portugal. Essas são as últimas notícias sobre o Campeonato Português. Aqui quem fala é Matheus Gandra para a Europa na Veia.
Mais uma semana no futebol italiano e mais 2 rodadas da Série A foram disputadas. Restando apenas 4 jogos para o fim do campeonato, temos o primeiro rebaixado matematicamente. Com 19 pontos até o momento, o Lanterna Spal garantiu a vaga na segunda divisão. A confirmação veio após a derrota por 2-1 diante do Brescia e a vitória do Genoa sobre o Lecce, equipes que brigam contra as últimas vagas da zona de rebaixamento. No lado oposto da tabela, a sensação Atalanta, a Internazionale e a líder Juventus carimbaram suas vagas na próxima edição da Liga dos Campeões. A Roma, quinta colocada com 58 pontos, não possui mais chances de ultrapassar essas equipes. Falando em Juventus, a velha senhora deu um grande passo rumo ao 9º scudetto consecutivo. Isso porque venceu a Lazio por 2-1. Cristiano Ronaldo marcou os 2 gols da Juve, enquanto Immobile descontou para o time bianco-celeste. Os atacantes estão empatados na artilharia da competição com 30 gols cada. O resultado deixou a equipe de Turim com 80 pontos. Restando apenas 4 rodadas para o fim, a diferença para o segundo colocado está em 8 pontos. Fechando mais um boletim, o assunto é Zlatan Ibrahimovic. O sueco chegou aos 100 jogos com a camisa do Milan. Ibra conquistou tal feito na partida diante do Parma, na qual ele passou em branco, mas viu o time vencer por 3-1. Dessa forma, ficamos por aqui. Rômulo Morsi para a Europa na Veia. Hello, my friends do Europa na Veia, Fernando Morales aqui, e neste final de semana tivemos 2 campeonatos rolando na Terra da Rainha. Pela Premier League, 6 partidas ocorreram, e pela semifinal da FA Cup, Arsenal e Manchester City se enfrentaram. Do outro lado, Manchester United e Chelsea duelavam para ver quem iriam para a final. No maior campeonato nacional de clubes, um jogo apenas ocorreu neste sábado. O já rebaixado Norwich City recebeu o Burnley e foi derrotado por 2-0. No domingão, Bournemouth e Southampton se enfrentaram, mas quem se deu melhor mais uma vez foram os visitantes, que também venceram por 2-0. No último jogo de domingo, Tottenham e Leicester City se enfrentaram. Desta vez, os mandantes venceram a partida 3-0 para os Spurs e o resultado complicou a vida dos Foxes. Nesta segunda-feira, 3 partidas ocorreram. Brighton e Newcastle empataram sem gols. Já o Everton, com gol do brasileiro Richarlison, venceu o Sheffield United por 1-0. Por fim, a grande sensação do campeonato, o Wolverhampton, venceu por 2-0 o Crystal Palace em seus domínios. Já na outra competição, a FA Cup, no sábado com 2 gols de Aubameyang, os Gunners venceram por 2-0 os Citizens e avançaram para as finais. Na outra chave, em um péssimo jogo de David De Gea, o Manchester United foi derrotado por 3-1 pelo Chelsea. O gol dos Blues foram marcados por Giroud, Mason Mount e Maguire, que fez contra. Pelo United, Bruno Fernandes fez o gol de honra para os Red Devils. Então é isso, galera. Na próxima segunda-feira traremos tudo o que aconteceu na última rodada da Premier League. E até mais, um abraço a todos. Para saber mais, é só acessar o site do Futebol na Veia, prognósticos, colunas e o Mercadão da Bola. Isso e muito mais. Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Iremos saber mais sobre os campeonatos do lado oriental da Europa. Fala, galera do Futebol na Veia. Na Turquia, a Super League tem um campeão inédito. O Istambul Başakşehir conquistou o campeonato turco pela primeira vez de sua história. A vitória por 1-0 sobre o Kayserispor e a derrota do Trabzonspor para o Konyaspor garantiram o título da equipe dos brasileiros Robinho e Júnior Caissara. O vice-campeonato ficou com o Trabzonspor, que perdeu com 4-3 em casa para o Konyaspor. Assim, a equipe garantiu vaga aos playoffs da Liga dos Campeões da Europa. Já o terceiro lugar ficou com o Sivasspor, que venceu o Gençlerbirlik por 2-0 e se classificou diretamente para a Europa League. A última vaga do G4 ficou com o Besiktas, que bateu o Fenerbahçe por 2-0 e está na fase preliminar da Europa League. Assim, pela primeira vez, o campeonato turco não contou com o Galatasaray, Fenerbahçe ou Besiktas nas primeiras colocações, e desde 1981 sem nenhum deles sendo campeão ou vice. O Galatasaray em quinto e o Fenerbahçe em sétimo ficaram de fora até da próxima Liga Europa. Já na zona de rebaixamento, o Ankaragucul foi rebaixado para a segunda divisão. Malatyaspor e Kayserispor ainda brigam pela permanência na última rodada. Todavia, precisam vencer e torcer pelo tropeço de Rizespor e Denizlispor. Esse foi o Boletim do Futebol Turco.
Eu sou André Lobato, para a Europa na Veia. O campeão Shakhtar Donetsk encerrou sua participação na temporada ucraniana empatando contra o Alexandria por 2-2. Os gols do Shakhtar foram marcados pelo brasileiro TT e pelo israelita Salomon. O líder da competição vencia o jogo por 2-0 até os 43 minutos do segundo tempo, quando Doivogui fez o primeiro e Banada empatou 2 minutos depois. A partida deixou o Shakhtar com 82 pontos, 23 a mais que seu rival Dinamo de Kiev, que perdeu por 2-0 para o Kolos Kovalika. Em terceiro do campeonato, com 58 pontos, fica o Zorya, que desperdiçou o segundo lugar ao empatar por 1-1 com Desna e terminou a 1 ponto do Dinamo. O Shakhtar ainda disputa a Liga Europa, onde na última fase eliminou o Benfica e em 5 de agosto recebe o Wolfsburg, com vantagem de 2-1 pelo jogo de ida das oitavas de final. O prêmio de melhor goleiro do campeonato foi entregue para o goleiro vencedor do torneio, Piatov, que em 23 partidas ficou em 11 sem sofrer gols. Em segundo lugar ficou o goleiro do Desna, Eugene Pest, que em 30 confrontos não sofreu gols em 10 partidas. O artilheiro do campeonato mais uma vez foi do Shakhtar, o brasileiro Júnior Moraes, que anotou 20 gols. Júnior conseguiu sua segunda artilharia no campeonato ucraniano. Nas últimas 9 temporadas, um jogador do Shakhtar foi o artilheiro em 8 ocasiões. Desde a temporada 11-12, os artilheiros foram Selesnev, Mkhitaryan, Luiz Adriano, 2 vezes Alex Teixeira, Facundo Ferreira e 2 vezes Júnior Moraes. Somente na temporada 16-17, o melhor marcador foi de outra equipe, Andrei Yarmolenko, que anotou 15 gols pelo Dinamo. Eric Nascimento para o Futebol na Veia. Fala galera do Europa na Veia, estou aqui de volta para falar sobre a reta final da temporada no futebol croata. Bom, neste fim de semana tivemos a penúltima rodada pelo Croatão, que segue com emoções até o fim do campeonato. Já sabemos que o Dinamo de Zagreb é o atual campeão, porém, a segunda vaga para a Liga dos Campeões ainda segue em aberto. O Osijek, que perdeu por 1-0 para o Varaždin, está com 62 pontos e é vice-líder. Porém, o Lokomotiva, que é o terceiro, empatou e o Rijeka venceu, virando o quarto. Porém, o Rijeka e o Lokomotiva estão com 61 pontos, embolando a disputa pela vaga da Liga dos Campeões. A diferença é de apenas 1 ponto entre as 3 equipes, na briga pela vaga. A conta é muito simples. Os 3 times precisam de uma vitória. Caso as 2 partidas terminem empatado, o Osijek fica com a vaga. Caso o Rijeka vença e o Osijek e o Lokomotiva empatem, o Rijeka leva a vaga. E caso o Lokomotiva vença, eles ficam com a vaga. A última rodada promete bastante com os duelos entre Osijek e Lokomotiva, que são o segundo e terceiro colocado respectivamente, e o Rijeka, que recebe o vice-lanterna Istra 1961. E vamos lá para o mercado de transferências croata. O Hajduk, que está em 5º lugar na liga e que vai jogar a Europa League na próxima temporada, pode estar perdendo seu treinador. De acordo com o portal turco Fantik, Igor Tudor pode estar de mudança para a Turquia. Segundo o mesmo site, o Hatayspor enviou uma proposta para o comandante. Igor Tudor já possui passagens pelo futebol turco, comandou o Karabukspor e o gigante Galatasaray. A equipe turca acabou de subir para a primeira divisão pela primeira vez em sua história. O Hajduk, por sua vez, vive uma confusão instaurada no clube graças à renúncia do presidente administrativo. E os turcos veem isso como um trunfo para trazer o técnico. Semana que vem eu volto para a última rodada do croata, hein? Essas foram as informações do futebol croata. Eu sou Vinícius Mota, para a Europa na Veia. Com tudo definido em relação a título e também competições europeias, a única coisa que falta para a resolução da Primeira Liga é quem serão os rebaixados para a divisão de acesso. 6 times brigam por 2 vagas para permanecer na Primeira Liga.
No dia 23 de julho, o Opava recebe o Sigma, o Pibram recebe o FK Teplice e o Zilin recebe o Carvina. Com esses jogos, as definições ficam divididas entre o dia 23 e o dia 26, quando o FK Teplice recebe o Opava, o Sigma recebe o Zilin e o Carvina enfrenta o Pibram. Essas foram as notícias do futebol tcheco. Eu sou o Marcos Moraes para o Futebol na Veia. Ahoj! Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com @futebolnaveia. Lives, entrevistas e muito mais. Só ir lá dar uma conferida. Você vai ouvir a seguir como estão os preparativos para a volta das competições futebolísticas na Bélgica. A maratona de jogos continua na Bélgica. Contudo, entre um jogo e outro, o temido acabou acontecendo. Devido ao grande tempo parado, era normal e esperado que algumas lesões surgissem. Dessa forma, o Anderlecht arrumou um problema em tanto, pois em seu último jogo treino contra o Saint-Étienne, viu o grande zagueiro e ídolo da seleção belga, Vincent Kompany, sair com uma lesão na virilha. Quem também enfrentou um time francês foi o Aslan Beveren, que perdeu para o PSG comandado por Neymar, Mbappé e companhia por 7-0. No entanto, além da grande goleada, o que marcou mesmo o jogo foi o grande desrespeito dos torcedores do Paris Saint-Germain, que não cumpriram o protocolo de segurança em sua imensa maioria e não usaram máscaras. E nem cumpriram o distanciamento social. E aproveitando que a gente está falando de protocolo de segurança, com a contagem regressiva para a final da Copa da Bélgica, o Clube Bruges organiza um grande cinema drive-in no estacionamento do seu estádio, o Jan Breydel, para mais ou menos 200 carros que poderão assistir a final da Copa no dia 1º de agosto contra o Antwerp. Além do jogo, o cinema drive-in no estacionamento do estádio também contará com algumas apresentações de filmes clássicos, como por exemplo o Rei Leão. E dessas maneiras, os times vão procurando se adaptar, encarar a nova realidade pós-pandemia, buscar alternativas no mercado e se preparar para a nova temporada. Essas são as notícias diretas da Bélgica. Eu sou Lucas Ribeiro para a Europa na Veia. Semana passada, eu te falei como estava indefinida a vida do artilheiro da final da Copa do Mundo 2014. E a do garçom também estava na época, mas definiu na última semana, de um modo muito triste. André Schürrle, na última quarta-feira, rescindiu um contrato com o Borussia Dortmund e no dia seguinte anunciou a aposentadoria. Em entrevista da Der Spiegel, ele disse que estava depressivo nos últimos tempos e se sentindo muito sozinho enquanto atuava no Spartak de Moscou na última temporada. Em meio a vários altos e baixos, ele se despede do futebol com 29 anos e ainda não definiu o que fará daqui para frente. Abre aspas ao alemão. No mundo do futebol você precisa sempre desempenhar um determinado papel para sobreviver no ramo. Caso contrário, você perde seu emprego e não encontra um novo. Eu era frequentemente solitário. Diversos jogadores, técnicos e dirigentes falaram sobre a situação do atleta. Foco no técnico Joachim Löw, que disse, abre aspas, a atuação na final da Copa será inesquecível, desejo toda a sorte no seu futuro. No seu comando, o camisa 9 fez 57 jogos e 23 gols. No entanto, nem só de tristeza se vive homem. Em meio a tantas notícias ruins, o Schalke 04 pelo menos tem o que comemorar. Anunciou a renovação com o técnico Edi Wagner e encontrou um novo goleiro após a saída de Nubel, é Scholler, do Freiburg. O arqueiro deve ser anunciado nas próximas horas e chega por 15 milhões de euros. Do outro lado do derby do Werder Ruhr, o Borussia Dortmund anunciou a contratação de Julie Bergman. Ao som de Hey Jude do Beatles, o jovem de 17 anos do Bergman City chega por 25 milhões de euros. Seria esse o novo Sancho? Falando nele, o Daily Mail noticiou que o Manchester United subiu a proposta pelo jogador. Será que agora leva? Lembrando que os aurinegros pedem algo em torno de 110 milhões de euros pelo camisa 7. Eu sou o Guilherme Ribeiro, para a Europa na Veia. Olá a todos, eu sou o Victor Hugo e estou aqui para informá-los sobre o futebol holandês. As contratações continuam na Eredivisie para o início da temporada em setembro. O Ajax contratou o atacante ganês Kudus por 9 milhões de euros. O jogador disse que o Ajax é um clube muito especial e que ele está ansioso para se desenvolver e perseguir seu sonho no clube. Além disso, o Ajax está tentando manter André Ohana mais tempo no clube, estendendo seu contrato até 2023. O goleiro tem contrato com o clube até 2022, mas indicou no final de abril que pretende deixar o time. Ele está com propostas do Barcelona e do Chelsea.
O Robben, recém-contratado do Groningen, não participou do primeiro treino do time. A equipe médica resolveu poupá-lo devido aos resultados do teste físico. O jogador afirma que queria estar treinando com o grupo, mas que é mais importante que ele esteja bem no início da temporada. Fortuna Sittard foi o primeiro clube da Eredivisie a jogar um amistoso antes da nova temporada. Os amadores do RKSV Bekkerfield foram derrotados por 9-1. Já o Vitesse jogou contra o Utrecht e empatou o jogo. Essas são as principais informações do boletim holandês dessa semana. Um abraço a todos e até semana que vem. Essa última semana vem sendo decisiva para as equipes francesas. Afinal, na próxima sexta-feira, dia 24, a bola volta a rolar de maneira oficial na França e as equipes vão se preparando para as finais de Copa e mata-mata de Champions League. Como foi dito na semana passada, o Lyon organizou um torneio amistoso em seu estádio com Rangers, Celtic e Nice. Porém, o resultado com certeza não foi esperado pelo clube da casa. Em 2 confrontos contra as equipes escocesas, o Lyon foi derrotado na estreia para o Rangers do comandante Steven Gerrard por 2-0 e venceu sua partida contra o Celtic por 3-1. Por fim, o troféu Aveliá ficou com o Rangers da Escócia, que venceu o Nice e garantiu o caneco. Agora o Lyon marca mais 2 amistosos contra as equipes belgas antes da final da Copa da Liga no dia 31. A equipe do técnico Rudi Garcia enfrenta o Gent no dia 22 e o Antwerp no dia 24. Enquanto isso, na capital, o PSG derrotou a equipe do Aslan Beveren por 7-0, mais uma goleada da equipe de Neymar, Mbappé e companhia. Lembrando que o PSG encarou o Celtic na segunda-feira, dia 21, porém, como esse podcast está sendo gravado antes da partida, não falaremos desse jogo. E no mercado da bola, a equipe do Mônaco demitiu seu treinador Robert Moreno após uma breve passagem de 13 jogos. Foram 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Por outro lado, a equipe monegasca já anunciou um novo treinador, o alemão Niko Kovac. Kovac tem 48 anos e após a conquista da Copa da Alemanha com o Eintracht Frankfurt foi contratado pelo Bayern de Munique, onde conquistou uma Bundesliga, uma Copa da Alemanha e uma Supercopa da Alemanha. Porém, após uma má fase, foi demitido do clube alemão, ficou sem clube até a chegada do Mônaco, que finalizou sua contratação. Mas meus amigos, sexta-feira é dia de decisão de Copa da França, PSG e Saint-Étienne. O PSG é franco favorito, campeão francês, tá vivo na Champions League e possui um elenco estrelado. Por outro lado, temos o Saint-Étienne, uma equipe tão zebra que nas bolsas de apostas tem apenas 7% de chance de vitória. E não ser favorito, é claro, encarando a melhor equipe do seu país, o Saint-Étienne flertou com a zona de rebaixamento na temporada 2019-20. Por muito pouco, não foi rebaixado. O maior campeão francês, comandado por Claude Puel e do experiente lateral Debuchy, com certeza não terá vida fácil na decisão. Bom, eu sou Bruno Scacciotti e esse foi o seu boletim do futebol francês no nosso Europa na Veia. Forte abraço a todos e fique em casa. E a bola vai voltar a rolar oficialmente na França. E você vai acompanhar tudo por aqui, no Europa na Veia. Pelo Spotify, YouTube e Anchor. E não se esqueça de se inscrever no canal ou de seguir a gente. Quero agradecer aos nossos repórteres que trouxeram tantas informações importantes e a você que continuou escutando até aqui. É isso, gente. Até o próximo episódio. Fique em casa e até mais.